Pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu não sei aonde vocês estão, mas aqui está um frio, Vamos rapidinho aqui, ó, continuar a nossa leitura, capítulo 28 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Algumas mortes não aguardavam a fome. Um dia, no fim de abril de 1933, segundo me recordo, a minha mãe sugeriu que eu e meu irmão fizéssemos uma visita ao nosso parente distante, Prisca, que morava a cerca de 6 quilômetros da nossa casa. Concordamos alegremente. A caminho, poderíamos também visitar algum dos nossos conhecidos e amigos da escola que não havíamos visto desde o começo do último inverno. Muitas vezes nós nos perguntávamos sobre o que lhes teria acontecido e estávamos preparados para o pior. Pegamos a estrada que corria ao longo de uma faixa de dunas de areia que separavam as matas da nossa vizinhança. Foi aqui que havíamos escondido uma parte da nossa comida. Era um dia agradável e ensolarado de primavera. Por toda a parte, à nossa volta, revoavam pássaros que passavam de um a outro arbusto. Mas não se via um único ser humano. Não se ouviam vozes humanas. Não vimos nem um cão, nem um gato. Era como se alguma praga terrível houvesse atravessado a vila, deixando vivos apenas os pássaros e os insetos. Passamos pela casa de Antim, na colina, onde, umas poucas semanas antes, havíamos procurado nosso amigo Ivan. Chegando mais perto, ficamos surpresos ao ouvir algumas vozes ruidosas. Havia indicações de atividade ao redor da casa de Antim. Algumas pessoas estavam em busca de algo. Não conseguimos deixar de parar para ver o que estava se passando, e o que descobrimos foi a comissão do aprovisionamento do pão da centena em atuação. O chefe dos 1000 da vila, o camarada Livski, estava se ocupando pessoalmente da operação de busca e apreensão. Ele estava em frente da casa, dando ordens aos gritos de tempos em tempos. Vários membros da comissão estavam escavando em volta da casa com pás. Outros estavam ocupados dentro da casa e no galpão. Por mais absurdo que possa parecer, a comissão de aprovisionamento do pão em nossa vila continuava com a sua busca por produtos alimentícios escondidos, entre aspas, né? Esconder o quê? Apesar da fome em massa que nos assolava por todos os lados, eles continuaram indo de casa em casa, concedendo uma atenção especial àquelas que davam algum sinal de vida. Eles também continuaram a exigir cotas de grão, ou simplesmente faziam busca nas dependências dos fazendeiros, sem sequer se darem ao trabalho de lhes pedir permissão. Também nos era necessário e obrigatório comparecer às assembleias e ouvir os propagandistas, agitadores e outros funcionários do partido em suas intermináveis arengas a respeito dos méritos da entrega de grãos ao Estado, ou a respeito de qual era a posição do partido e do governo sobre certas questões e eventos, ou sobre que decretos haviam sido promulgados recentemente pelo Estado. Naturalmente, somente uns poucos indivíduos eram vistos em tais assembleias, já que muitos de nós já haviam morrido de fome. Aqueles que permaneciam vivos não tinham mais a força física necessária para sair de suas casas. Mas, graças àquelas assembleias, aqueles entre nós que conseguiam comparecer souberam que em algum momento, em janeiro, o Partido Comunista da União Soviética, depois de acusar a Ucrânia de sabotar deliberadamente o cumprimento das cotas de grão, havia enviado à Ucrânia Potchev, um chauvinista russo conhecido por seu sadismo cruel, como o seu vice-rei. Foi Potchev que trouxe consigo uma nova política da Rússia soviética para a Ucrânia e a implementou. Consistia em uma política abertamente
proclamada de destruição deliberada e irrestrita de tudo que fosse ucraniano. De agora em diante, lembrávamos constantemente que havia entre nós elementos burgueses nacionalistas que devíamos destruir. Eram eles que causavam as nossas dificuldades com a comida. Lembra? Lá no começo eles falaram que eram os judeus que eram os culpados. Agora eles estão falando que são os burgueses nacionalistas. Eram eles que causavam as nossas dificuldades com a comida. Nunca são eles. Parece o Lula, né? Nunca é ele. Aqueles hediondos elementos burgueses nacionalistas estavam nos matando de fome, e assim prosseguiam as acusações. Em todas as assembleias diziam-nos que a luta contra o movimento nacional ucraniano era tão importante para, entre aspas, a construção da sociedade socialista, quanto a luta pelo pão. Esta nova campanha contra o movimento nacional ucraniano tivera como resultado a aniquilação do governo central ucraniano, bem como de todas as instituições culturais, educacionais e sociais da Ucrânia. Dessa forma, dessa nova política também resultaram prisões na nossa vila. Isso aqui é destruir tudo é cultura, idioma, os símbolos, para poder acabar mesmo com um povo, né? E vocês notem que aqui no Brasil, desde que Fernando Henrique entrou no governo, mas mais ainda no governo Lula e Dilma, tiraram das escolas a questão de você cantar o hino nacional, hasteamento à bandeira, sabe, acabando com os símbolos de uma nação. Implementação também desse negócio de Mercosul. Você não nasceu no Mercosul, você nasceu no Brasil. Entende? Né? Era tão importante, tá? Dessa nova política, tá. Com a chegada de Potchev, a campanha de coleta de grãos foi convertida numa campanha de coleta de sementes. Não tinha mais o que coletar, gente. O fato de que os fazendeiros estavam morrendo de fome não incomodava em nada as autoridades. O que lhes causava preocupação era a falta de sementes para a semeadura da primavera. Eu me recordo de um dos discursos de Potchev, no qual ele instruiu todas as organizações do partido a coletar sementes com o mesmo método usado para a coleta de grãos. Ele também ordenou a expropriação das sementes de grãos que supostamente haviam sido roubadas ou distribuídas como alimentos para os membros da fazenda coletiva. Deixou-se claro que as sementes de que se necessitava deviam ser coletadas e distribuídas imediatamente a todo custo. Mas escapava à nossa compreensão o fato de que as autoridades comunistas pudessem exigir grãos tão cruelmente numa época em que os corpos de fazendeiros mortos de fome estavam entulhados nas estradas, campos e quintais. Quando ouvimos essas arengas, frequentemente pensávamos que talvez houvesse um trabalho oculto de sabotagem para desacreditar o Partido Comunista. Mas fomos ingênuos. Desprovido de todas as emoções humanas, o partido nos exigiu grão. A morte de fome não servia como desculpa. Os funcionários do partido nos tratavam com desprezo e impaciência. Tudo isso era acentuado pela tradicional desconfiança e desapego que russos nutriam pelos fazendeiros ucranianos. Assim, fomos forçados a ouvir as mentiras intermináveis desses funcionários russos que diziam que não havia fome e que ninguém estava morrendo, né? Eles negam tudo. Que estavam morrendo de fome. Os que morriam eram preguiçosos que se recusavam a trabalhar na fazenda coletiva. Eles mereciam morrer. Mas voltemos à casa de Antim, onde os membros da comissão de aprovisionamento do pão estavam vasculhando as suas dependências na colina. Circulavam rumores de que Antim e sua mãe, enlouquecidos pela fome, haviam se tornado canibais, mas não foi essa a razão pela qual a comissão viera naquele dia em particular.
Soubemos que certa vez o camarada-chefe 2000 encontrara Antim e notara que ele ainda parecia estar bem alimentado e vigoroso. Para o camarada-chefe 2000, isso podia significar que Antim tinha alguma comida escondida, de modo que ele fez arranjos com a comissão da primeira centena para proceder a uma busca minuciosa por produtos alimentícios escondidos, entre aspas, na casa de Antim. Imagine a surpresa que tiveram ao encontrar, em vez de grãos, restos mortais humanos. Neste momento, notamos Antim e a sua mãe postados a alguma distância do camarada-chefe 2000. As suas mãos estavam atadas atrás das costas, e eles estavam sendo vigiados por um dos chefes 2000, armado com uma espingarda. Em frente a eles estava uma pilha de restos mortais humanos, ossos e crânios. Era uma vista que provocava náuseas, assim como faz a sua sórdida rememoração. Nas nossas mentes, não havia dúvida de que os restos mortais do nosso amigo Ivan estavam naquela pilha horrorosa. Abandonamos aquela cena com repulsa e nojo, nos apressando em ir para a casa de Prisca. O destino de Prisca não foi muito diferente daquele de muitas das famílias dos desafortunados moradores. Por se recusar a se juntar à fazenda coletiva em 1930 e por subsequentemente deixar de pagar os impostos estatais e de cumprir as cotas de entrega, o seu marido foi rotulado como curco e banido, assim como muitos outros, para um campo de concentração distante e mal afamado. Posteriormente, o seu marido foi colocado num campo de trabalho forçado, a partir do qual chegou a Prisca a notícia de que ele havia morrido enquanto trabalhava na escavação do canal do Mar Báltico e do Mar Branco. Prisca foi abandonada com seus 2 filhos, um menino de cerca de 7 anos e uma filha de 5 anos. Prisca estava em casa quando chegamos lá. Ela estava esfomeada a um tal ponto que ela mal conseguia se mover. Ela nos contou com dificuldade a sua triste história, visto que já lhe era difícil até falar. Abandonada, ela tinha de dar duro para sustentar os seus filhos. O seu trabalho consistia principalmente em ir para todos os lados em busca de comida. Não havia muito a ser encontrado. Um punhado de beterrabas, umas poucas batatas, uma fatia ou 2 de pão. Ainda assim, as coisas não eram tão ruins durante o verão e o outono, quando ela podia trabalhar na fazenda coletiva. Enquanto trabalhava lá, ela recebia 1 quilo de pão ou de farinha. Além disso, ela, assim como os restantes membros do Coloshop, recebia 2 refeições quentes diárias. Normalmente era algum tipo de panhaço ou papa de trigo sarraceno ou mingau. Com as suas rações de comida, ela também conseguia alimentar os seus filhos, mas com a chegada do inverno, o trabalho cessava no Coloshop e as suas rações de pão e refeições quentes também cessavam. Não durava muito a pequena quantidade de comida que ela havia recebido como pagamento em mercadoria por seu trabalho. Todavia, ela e os filhos, de algum modo, conseguiriam se manter vivos até março. Então veio o inevitável. O seu filho sucumbiu de fome. Ela o enterrou no pomar debaixo de uma cerejeira. Ela também desejava ser enterrada debaixo de uma cerejeira após a sua morte. Abandonada com a filha, Maria, ela sabia que logo chegaria a sua hora de morrer. Ela temia pela possibilidade de morrer primeiro, deixando sozinha a sua filhinha. Para Prisca, essa simples cogitação era insuportável. Ela tinha de fazer algo para salvar a pequena Maria daquele destino. Ela havia ouvido rumores a respeito de um abrigo para crianças localizado numa cidade que ficava a aproximadamente 30 quilômetros da nossa vila. Numa manhã de abril, as 2 começaram a pé a jornada de 30 quilômetros. Chegando ao pretenso abrigo para crianças, ela descobriu que era um lar da milícia para a detenção de crianças. Embora ela tivesse ficado assustada, desapontada e frustrada com aquele desenlace,
ela chegou à decisão de que até mesmo aquele lugar seria melhor do que cuidar sozinha da sua filha. Depois de pensar com muito cuidado, ela deu instruções a Maria quanto ao que ela deveria dizer e fazer e enviou à porta da entrada. Assim que a porta abriu, a pequena Maria entrou. Prisca desapareceu dando a volta na esquina para nunca voltar a ver a sua pequena filha. Triste, né, pessoal? Nesse ponto da sua narrativa, Prisca ficou em silêncio. Os seus olhos protuberantes e vítreos traziam uma expressão atordoada e os seus lábios tremiam, mas ela não chorou. Nós apenas ficamos lá observando-a em silêncio. Depois que Prisca recobrou a compostura, ela finalizou a história. Ela não teve paz no seu coração depois de renunciar a Maria e entregá-la a um destino desconhecido. Ela ficou de coração partido e tinha sentimentos de grande culpa e remorso. Ela não conseguia refrear as lágrimas. Durante as longas noites frias e insônias, Maria aparecia diante dela em suas alucinações. Sentada no banco que ficava no canto sobre os ícones, Prisca sentia o olhar dela a fitá-la. Então Maria ia às lágrimas, pedindo pão e dizendo: Mamãe, por que você me abandonou? Você não me ama mais? Por fim, no seu estado frenético, ela caminhou novamente aqueles 30 quilômetros até o lugar onde havia deixado Maria. Os seus esforços foram em vão e ela, de fato, nunca a viu mais. Estava ficando escuro quando Prisca concluiu a sua história e nós tivemos de ir embora para casa. No dia seguinte, a nossa mãe nos enviou de volta à casa de Prisca com um pouco de comida, mas era tarde demais. Nós a encontramos morta sobre o chão. Tomada pelo desânimo, ela decidiu morrer de uma morte mais rápida e menos agonizante. Ela reuniu as forças que lhe restavam para se envenenar, inalando fumaça do carvão. Nós nos recordamos do seu desejo de ser enterrada debaixo de uma cerejeira, e enquanto caía a noite, nós a enterramos próxima do seu pequeno filho. Tais suicídios se tornaram ocorrências comuns na nossa vila naquela época. Muitas pessoas tiravam as próprias vidas se envenenando com o monóxido de carbono, como o Prisca o fizera. Era procedimento simples e indolor. Aqueles que decidiam dar esse passo eram predominantemente mulheres cujos maridos já haviam sido presos e enviados a campos de concentração e que tinham perdido os seus filhos no decorrer da sua luta heróica contra a inanição. Elas selavam as chaminés, as portas e janelas, acendiam um fogo no forno ou no meio da sala, sobre o chão de lama, e morriam com os vapores mortais. Outros incendiavam a casa toda. Mas o tipo de suicídio mais comum era por enforcamento. Entre aqueles que escolhiam essa via estavam os funcionários da vila, especialmente os líderes das fazendas e dos grupos de 5. Alguns membros do Partido Comunista também cometeram suicídio de uma maneira ou de outra. As autoridades estavam cientes desses suicídios em massa, mas não faziam nada para pôr fim a eles. Durante os dias seguintes, visitávamos outros parentes e amigos, cuja situação nos causava ansiedade. Qualquer coisa poderia ter se passado com ele desde a última vez que os vimos. Primeiro, fizemos uma parada na casa do meu amigo Vazio. O seu pai havia sido preso e banido para alguma região do norte. Ele morava com a sua mãe e 2 irmãzinhas, mas não tínhamos recebido notícias dele desde que ele abandonara a escola em algum momento do último ano. Quando entramos na casa, vimos 2 garotas esfomeadas e a sua mãe. Todas as 3 se pareciam com múmias vivas. Elas estavam agachadas no meio da sala sobre o chão de lama. Estavam cozinhando ervas daninhas, pés de gansos e urtigas, que cresciam em abundância na nossa região. As meninas não responderam a nossas saudações. Toda a sua atenção estava concentrada no líquido borbulhante dentro do pote.
Eles os observavam com avidez, com colheres na mão. A mãe começou a chorar ao nos ver. Foi necessário um bom tempo para que nós a acalmássemos, para que pudesse responder às nossas indagações a respeito de Vazio. E então ela nos contou sobre o que lhe acontecera. No começo da fome em larga escala, Vazio havia se juntado a alguns homens com experiências em viagens a lugares distantes. Ele foi com eles para a Rússia para comprar comida. Ele teve sorte. Voltou para casa com várias bisnagas de pão e cerca de 15 quilos de farinha. Isso foi no último mês de dezembro. Em março de 33, quando a fome alcançou as suas proporções mais desastrosas, Vazio decidiu repetir a viagem, mas dessa vez não teve tanta sorte. De alguma maneira, ele conseguiu apanhar um trem para uma pequena cidade russa não muito distante de Moscou. De lá, ele conseguiu, de alguma maneira, informar a sua mãe que estava a caminho de casa. Contudo, ele nunca regressou. A sua mãe soube, posteriormente, que ele havia sido preso numa estação de trem junto de uma divisa regional e que acabou sendo julgado como operador do mercado negro, sendo condenado e recebendo uma sentença de 5 anos de trabalhos pesados. Ninguém soubera nada a seu respeito desde então. Não houve nenhum tipo de tentativa de organizar alguma forma de socorro às famílias esfomeadas na nossa vila, quer fosse pelas autoridades, quer fosse por indivíduos. Pelo contrário, quando um professor local tentou acionar alguma forma de socorro, ele foi preso e enviado para os trabalhos de escavação no canal do Mar Báltico e do Mar Branco. Ele foi acusado de espalhar falsos rumores de que os nossos moradores estavam morrendo de fome. Com ele, desapareceu por completo a ideia de promover um socorro organizado. Estávamos por nossa própria conta na luta individual contra o desastre, sem o benefício da organização social. O êxodo em massa dos moradores não tinha como destino apenas as municipalidades e cidades vizinhas. Muitos, como Vazio, iam para regiões mais afastadas e até para a Rússia, onde não havia fome. Não era uma coisa fácil de fazer. Mesmo se tivesse dinheiro, como eu observei antes, não tínhamos permissão para comprar bilhetes de trem, exceto quando tínhamos uma permissão especial do soviete da vila. Em 1933, esse regulamento estava sendo imposto de um modo muito mais rigoroso. Os trens eram vigiados por soldados das forças especiais e era impossível entrar sorrateiramente num trem sem mostrar um bilhete. Além disso, os moradores não tinham os passaportes que haviam sido introduzidos no mês de dezembro precedente, de forma que era mais fácil fazer uma checagem de todos os passageiros que viajassem para o norte ou para o leste vindos da Ucrânia e capturar os ditos ilegais, né? Qualquer pessoa que fosse capturada era reenviada à força para sua vila ou era enviado para um campo de trabalhos forçados. Era uma época ideal para os operadores do mercado negro nas cidades. Com os seus passaportes pessoais, eles podiam comprar bilhetes para viajar para onde bem quisessem, sem nenhuma dificuldade. Então, por seu turno, eles podiam revender o bilhete a um morador por um preço exorbitante. No mercado negro, um bilhete de ida para Moscou, por exemplo, normalmente custava 4 ou 5 vezes mais do que o seu preço original. Ok, pessoal? Finalizei o capítulo 28 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. E vocês percebam que quando o comunismo, depois que ele destrói tudo, ele ainda impede a pessoa de pedir socorro, porque eles negam as catástrofes que eles promovem, a devastação, o mal, o morticínio, eles negam até o fim e impedem as pessoas de pedir socorro. E assim, é uma crueldade tão grande que, volto a dizer, sempre eu estou falando isso, é uma ideologia satânica, porque é de uma maldade tão terrível,
Porque, como eu sempre falo, em nenhum lugar que o comunismo se instalou, ele deu certo. Nenhuma nação, nenhum lugar. O povo foi dizimado. Notem que essa altura do campeonato já não tem mais nem... As pessoas estão comendo pessoas. E mesmo assim, eles continuam com a crueldade. Porque já não tem mais o que dar. Essas pessoas, esses fazendeiros, já não tem mais nada para dar. E mesmo assim, eles continuam com a maldade. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus, pessoal. Mais uma vez eu peço, me ajudem a divulgar esse conteúdo. Até agora eu não estou tendo retorno, mas eu tenho paciência, tenho fé que em breve, em algum momento, esse conteúdo vai reverberar e essa realidade, esse fato desastroso, cruel, que aconteceu, né, em 1932, venham a cada vez mais pessoas terem conhecimento e não se iludirem com as promessas utópicas do comunismo, ok? Fiquem todos com Deus, pessoal. Se inscrevam, compartilhem, ok? Muito obrigada.